Oi, bom dia, como é que vocês estão nessa segunda-feira? Vamos continuar a leitura da Bíblia? Nós demos uma paradinha aí, porque eu empolguei com o despertar da consciência, mas vamos voltar agora e a gente vai entrar no livro de Isaías. Nós terminamos o Eclesiástico na última leitura dela e agora nós vamos entrar em Isaías. Essa luz vai ficar piscando. Nem. Toda vez tem um trem, ué. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Isaías. Primeiras profecias sobre Judá e Jerusalém. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu sobre Judá e Jerusalém no tempo de Osias, de Joatã, de Acás, de Ezequias, reis de Judá. Corrupção do povo eleito. Ouvi, céus, e tu, ó terra, escuta, porque o Senhor é quem falou. Criei uns filhos e engrandeci-os, porém eles me desprezaram. Conheceu o boi a seu possuidor e o jumento ao presépio do seu dono, mas Israel não me conheceu, e o meu povo não me entendeu. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da ralé maligna, dos filhos malvados. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, tornaram para trás alienados. Que importará que eu vos fira de novo, acumulando vós almas prevaricações sobre outras? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida e uma confusão, e uma contusão. E uma chaga entumecida que não está ligada, nem se lhe aplicou o remédio para sua cura, nem com óleo foi suavizada. Castigo. A vossa terra está deserta, as vossas cidades abrasadas do fogo. Os estranhos à vossa vista devoram a vossa região e ela será devastada como uma assolação de inimigos. E ficará desamparada a filha de Sião como uma choupana em vinha e como choça em pepinal e como uma cidade que é devastada. Se o Senhor dos Exércitos não tivera conservado alguns de nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e ter-nos-íamos tornado tais como Gomorra. Ritos exteriores e verdadeira santidade. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, e escutai a lei do vosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor? Já estou farto delas. Não quero mais holocaustos de carneiros, nem gordura de animais nédios, nem sangue de bezerros, nem cordeiros, nem de bodes. Quando vinheis à minha presença, que requereu estas coisas de vossas mãos, para que andasseis nos meus átrios? Não ofereçais mais sacrifícios em vão. O incenso é para mim abominação. Neomênia e sábado, outras festividades, não sofrerei. Os vossos ajuntamentos são iníquos. A minha alma aborrece as vossas calendas e as vossas solenidades. Elas se me têm feito molestas, cansado eu estou de as sofrer. E quando estenderdes as vossas mãos, apartarei de vós os meus olhos, e quando multiplicardes as vossas orações, não as atenderei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a malignidade dos vossos pensamentos. Cessai e obrai perseverantemente. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Socorrei ao oprimido e fazei justiça ao órfão, e defendei a viúva. Deus está pronto a perdoar. E vinde e argui-me, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se forem roxos como o carmesim, ficarão alvos como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei os bens da terra. Mas se não quiserdes e me provocardes a ira, devorar-vos-á a espada, porque a boca do Senhor falou. Depravação de Jerusalém. Como se fez a prostituta a cidade fiel, cheia de retidão? Habitou nela a justiça, mas agora os homicidas. A tua prata se mudou em escória. O teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são infiéis companheiros de ladrões.
Todos amam as dádivas, andam atrás das recompensas, não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva não tem acesso a eles. Por esse motivo, diz o Senhor dos Exércitos, ó forte de Israel, ai que eu me consolarei sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. E voltarei a minha mão sobre ti, acrisolarei e a tua escória até a última depuração, e de ti todo o teu estanho. E restituirei os teus juízes como foram dantes, os teus conselheiros como antigamente. Depois disso, será chamada a cidade do justo, a cidade fiel. Sião será resgatada em juízo e será restabelecida em justiça. E quebrantará os malvados juntamente os pecadores. E os que desampararam ao Senhor serão consumidos, porque eles serão confundidos pelos ídolos a quem sacrificaram. E vós vos envergonhareis dos jardins que tinhais escolhidos. Quando vos tornardes como um carvalho a que caem folhas, como uma horta sem água. Será a vossa fortaleza como tocida da estopa, e a vossa obra como faísca, e uma outra se queimará ao mesmo tempo. E não haverá quem a apague. Jerusalém, centro do reino universal. Capítulo 2. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. E nós, nos últimos dias, estará preparado perdi aqui, fui mexendo no cabelo. E nos últimos dias estará preparado o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles todas as gentes. E irão muitos povos e dirão, vindes, e subamos aos montes do Senhor e à casa de Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará as nações e erguerá muitos povos. Das suas espadas forjarão relhas de arados, e das suas lanças foices. Não levantará a espada uma nação contra outra nação, nem daí por diante se adestrarão mais para a guerra. Orgulho e idolatria de Judá castigados por Javé. Casa de Jacó, vinde e caminhemos na luz do Senhor. Pois tu arrojaste o teu povo à casa de Jacó, porquanto eles têm enchido como noutro tempo, e tiveram agoureiros como os filisteus, e se uniram mancebos estranhos. Cheia está a terra de prata e de ouro, e não tem termos os teus tesouros. Cheia está a sua terra de cavalo, e são inumeráveis as tuas quadrigas. Cheia está a sua terra de ídolos, adoraram a obra de suas mãos, a qual fizeram os seus dedos. E se encurvou o homem, e o varão se abateu. Portanto, não lhe perdoes. Entra na penha e nas aberturas da terra, esconde-te da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem têm sido abaixados, e encurvada será a sua altiveza dos varões. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo o soberbo e altivo, e sobre todo o arrogante, e ele será humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, e dos altos levantados, sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os montes, e sobre todos os montes altos, sobre todos os outeiros elevados, sobre toda a torre eminente, sobre todo o muro fortificado, sobre todas as naus de Tarsis, e sobre tudo o que é belo à vista. E será encurvada a arrogância dos homens, e abatida a altiveza dos varões, e só o Senhor será sublimado naquele dia. E os ídolos serão de todo esmigalhados, e entrarão nas cavernas das penas das voragens da terra, por causa da perseverança formidável do Senhor e da glória da sua majestade, quando se levantar para ferir a terra. Naquele dia, arrojará o homem os seus ídolos de prata e os seus simulacros de ouro, para que se tinha feito aos adorar, não sendo mais que toupeiras e morcegos. E entrará nas aberturas das pedras e nas cavernas dos rochedos, por causa da presença formidável do Senhor e da glória da sua majestade, quando se levantar para ferir a terra.
Cessai, pois, de irritar esse homem, cujo fôlego respira no seu nariz, porquanto ele mesmo é reputado pelo excelso. Capítulo 3. A ruína da sociedade judaica. Eis aqui, pois que o soberano Senhor dos exércitos está para tirar Jerusalém e de Judá ao valente e ao forte toda a força do pão e toda a força da água, ao homem forte, ao guerreiro, ao juiz, ao profeta, ao adivinho, ao ancião, ao capitão de 50, ao respeitável pela sua presença, ao conselheiro e ao perito entre os arquitetos e ao que conhece a linguagem mística. Eu lhes darei meninos para príncipes e dominá-los hão efeminados. E investirá o povo o homem, e cada um ao seu próximo. Tumultuará o mancebo contra o velho e o plebeu contra o nobre. Porque tomará cada um a seu próprio irmão doméstico de seu pai. Tu tens melhor vestido, se nosso príncipe, e fique esta ruína talhada debaixo da tua mão. Ele responderá naquele dia dizendo, não sou médico, e em minha casa não há pão nem vestido. Não queirais constituir-me príncipe do povo. Pois Jerusalém se vai arruinando e Judá caindo, porquanto a língua deles e as invenções da sua fantasia são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua majestade. A mesma vista do seu semblante dá testemunho contra eles, e os tais fizeram como os de Sodoma a pública ostentação do seu pecado e não o encobriram. Ai da alma deles, porque se lhes tem dado males em recompensa. Dizei ao justo que ele será bem-sucedido, pois comerá o fruto dos seus conselhos. Ai do ímpio que corre ao mal, porque lhe será dada a retribuição de suas mãos. Ao meu povo despojaram seus exatores e os têm dominado mulheres. Povo meu, os que te chamam bem-aventurado, esses mesmos te enganam, destroem o caminho dos teus passos. O Senhor está para julgar e está para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e com os seus príncipes, porque vós tendes comido a minha vinha e a rapinha feito sobre o que se acha em vossa casa. Por que razão meteis vós debaixo dos pés do meu povo e moeis as pancadas dos rostos dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos? Luxo das mulheres. Ainda disse mais o Senhor. Porque as filhas de Sião se elevaram e andaram com o pescoço emproado, iam fazendo acenos com os olhos, gestos de mãos e passeavam com seus ruidosos pés e caminhavam a passo mesurado. O Senhor tornará calva a cabeça de suas filhas de Sião, e despojá-las-á ao mesmo Senhor do seu cabelo. Naquele dia lhes tirará o Senhor o adorno dos calçados e os diademas, os colares, as gargantilhas e os braceletes e os garavins, e as barreiras e as ligas de pernas, as cadeias de ouro e os vasos de essência a ela arrecadadas, e os anéis e os pingentes de pedras preciosas caídos sobre a fronte, os vestidos de reserva, as chapas e os volantes e os agulhetas, e os espelhos e os delicados lenços, os listões e as roupas de verão. Em lugar de suave cheiro terão hediondez e por cima corda, por cabelo encrespado calvo e por baixo do peito cilício. Desolação de Jerusalém. Capítulo 4. Também os teus mais galhardos varões cairão mortos à espada, e os teus valentes em ação de peleja, e entristecerão e enlutarão as portas dela, e desolada se sentará a terra. E naquele dia lançarão mão de um só homem 7 mulheres, dizendo, nós do nosso pão sustentaremos e dos nossos vestidos cobriremos, o nosso único intento é que sejamos chamadas do teu nome, tira o nosso opróbrio. Lampejos messiânicos. Naquele dia se achará o germen do Senhor em magnificência e glória, e o fruto da terra elevada e exultação para aqueles de Israel que forem salvos. E eis aqui o que há de acontecer. Todo o que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, santo será chamado. Todo o que está escrito na vida em Jerusalém. Quando o Senhor limpará as manchas das filhas de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar o monte de Sião, e onde for invocada uma nuvem de dia, e fume e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória será a proteção, e o tabernáculo será para fazer sombra de dia contra a calma, para segurança e guarida contra o torvelino e a chuva. Torvelinho e a chuva. Capítulo 5. Cântico do amado. Cantarei ao meu amado o cântico do meu primo à sua vinha. O meu amado teve a vinha plantada no alto fertilíssimo,
e a cercou de uma sebe, tirou o pé das pedras e a plantou de bacelo escolhido e edificou a torre no meio dela. E fez na mesma torre lagar, e esperava que desse uvas, e veio a produzir labruscas. Agora, pois, os habitadores de Jerusalém e varões de Judá, sede vós os juízes entre a minha vinha. Que coisa há que eu devesse ainda fazer a minha vinha, que não tenha feito? Far-lhe-ia acaso de injúria em esperar que ela desse boas uvas em lugar das labruscas que só produziu? Pois agora vos mostrarei o que eu hei de fazer a minha vinha. Arrancar-lhe-ei a sebe e ficará exposta a ser roubada. Derrubar-lhe-ei o muro e ficará sujeita a ser pisada. E farei com que fique deserta, não será podada nem cavada, e crescerão nelas os espinhos e abrolhos. E mandarei as nuvens que não derramem sobre ela chuva. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o varão de Judá seu renovo deleitável. E esperei que fizesse juízo, e eis que há iniquidade, e que praticasse justiça, e eis que só há clamor. Imprecações contra 6 vícios. Ai de vós que juntais a casa e ides acrescentando campo a campo até chegar ao fim de todo o terreno. Acaso habitareis vós só no meio da terra? Nos meus ouvidos estão essas coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Verdadeiramente, muitas casas grandes e vistosas virão a ficar sem habitador, porque 10 geiras de vinhas darão apenas um barrilzinho, e 30 algueiras de trigo semeado não darão mais que 3. Ai de vós que levantais pela manhã para seguir a embriaguez, e para beberdes até a tarde com tal excesso, que venhais a ficar de todo esquentados o vinho. A cítara e a lira e o pandeiro e a flauta e o vinho se acharam nos vossos banquetes, e vós não olhais para a obra do Senhor e nem considerais as obras das suas mãos. Por isso é o que o meu povo foi levado cativo, porque não teve inteligência, e as suas nobres personagens morreram de fome, e a sua multidão se mirrou de sede. Por isso é que o inferno alargou o seu seio, e sem termo algum abriu a sua boca. E crescerão a ele os seus fortes e seu povo e os altos jactanciosos dele. E será encurvado o homem, humilhado o varão, e os olhos dos altivos ficarão todos baixos. E será exaltado o Senhor dos Exércitos no seu juízo, e o santo Deus será santificado em justiça. E serão apacentados os cordeiros, segundo a tua ordem, os desertos convertidos em felicidade comerão os estranhos. Ai de vós que arrastais a iniquidade com cordas da vaidade, e o pecado como brocha de carro. O que dizeis? Havia já com isso, e sem demora venha essa sua obra para que a vejamos, e chegue-se, cumpra-se o conselho de Santo Israel, e saberemos qual que ele seja. Ai de vós, que do mal chamais bom e ao bom mal, pondo trevas por luz e luz por trevas, pondo o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Ai de vós, os que sois sábios aos vossos olhos e diante de vós mesmos prudentes. Ai de vós, que sois poderosos para beber vinho e varões fortes para beberdes largos sorvos à ebriedade. O que justificais ao ímpio pelas dádivas e ao justo tirais o seu direito. Por esta causa, assim como a língua do fogo devora a palha e abrasa o calor da chama, assim a raiz deles será como a faísca e o seu renovo subirá como pó. Por quando eles arrojam de si a lei do Senhor e do Senhor dos Exércitos e blasfemaram a palavra do Santo Israel. Por isso, o furor do Senhor acendeu contra o seu povo e estendeu sua mão sobre ele e o feriu. E os montes se abalaram e os seus corpos mortos foram lançados com esterco ao meio das praças. Com todos esses castigos, não se tem aplacado o seu furor, mas ainda está alçada a sua mão. A invasão assíria. E arvorará o seu estandarte em as nações de longe, e assobiará ele desde os confins da terra. E eis que chegará velozmente apressado. Não há nele que sinta cansaço nem trabalho. Não dormirá, nem se lhe desatará cinto dos seus rins, e nem se lhe romperá a correria do seu sapato. As suas setas são agudas, e todos os seus arcos estão entesados. As unhas dos seus cavalos são como pederneira, e as suas rodas são como o ímpeto da tempestade. O seu rugido será como do leão. Rugirá com os cachorros dos leões, e rangerá com os dentes e agarrará a presa, e se abraçará com ela e não haverá quem lhe saque, e soará sobre naquele dia como um sonido de mar, e eis que tudo serão trevas de tribulação, e a luz obscureceu com a encerração dela. Visão e vocação, capítulo 6.
No ano em que o rei Osias morreu, via o Senhor assentado sobre um alto elevado sólido, e as coisas que estavam debaixo dele enchiam o templo. Os serafins estavam sobre ele. 6 asas tinham um e 6 asas tinham outro. Com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam para o outro, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, cheia está toda a terra da sua glória. E estremeceram os umbrais, as colcheiras, a voz do seu clamor, e a casa se encheu de fumo. E então disse eu: Ai de mim, porque me calei, porque sou um homem de lábios impuros, e mesmo habito no meio de um povo que tem os seus impuros, e vi com os seus olhos ao Rei Senhor dos exércitos. E voou para mim um dos serafins, ao qual trazia na mão uma brasa viva que ele havia tomado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca e disse: Eis aqui tocou essa brasa os teus lábios. Será tirada toda a tua iniquidade. Lavado será seu pecado. E ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem nos irá lá? Então disse eu: Aqui tens a mim, envia-me. E o Senhor disse: Vai e dirás a esse povo: Ouvi-me. O Senhor me disse: Vai e dirás a este povo: Ouvi, ouvintes, e não entendais. Vede a visão e não a conheçais. Obceca o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não suceda que veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos, entenda com seu coração e se converta e ouçarem. E eu disse: Até quando, Senhor? Então disse ele: Até que fiquem desoladas as cidades sem habitador e as casas sem homem, e assim virá a ficar deserta a terra. E o Senhor lançará os homens para longe do seu país, e multiplicar-se-á a porção que tinha sido deixada no meio da terra. E ainda haverá nela dizimação, e converter-se-á, e servirá para mostrar como terebina e como carvalho que se estende aos seus ramos. A linhagem que ficar nela será santa. Capítulo 7. E aconteceu nos dias de Acás, a dinastia de Davi em perigo, capítulo 7. E aconteceu nos dias de Acás, filho de Joatã, filho de Osias, o rei de Judá, que marchou Razim, rei da Síria, e Facéias, o filho da Romélia, rei de Israel, subindo a Jerusalém, para pelejar contra ela, e não puderam conquistar. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria coligou com Efraim, e ficou agitado o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores das selvas à face do vento. Então disse o Senhor a Isaías: Saia ao encontro de Acás, tu e teu filho Jazube, que ficou ao fim do aqueduto da piscina superior, no caminho do campo do lavandeiro. E dir-lhe-ás: trata de te aquietares. Não tema, nem se desanime o teu coração à vista dos 2 troços últimos desses tições rudimentares em ira de furor, Razim, rei da Síria, e o filho da Romélia, porquanto se tem confederado mal contra ti a Síria, e Efraim, o filho da Romélia, dizendo: Vamos contra Judá e despertemo-lo e arranquemo-lo para nós. Ponhamos feito rei no meio dele ao filho de Tabeel. E essas coisas, diz o Senhor Deus, não subsistirá, nem terá feito esse desígnio, mas acabarão Damasco, metrópole da Síria, Razim, soberano de Damasco, e ainda dentro de 65 anos até Efraim deixará de ser povo. Também Samaria, capital de Efraim, o filho da Romélia, soberano de Samaria. Se não o crerdes, não permanecerei. O Emmanuel. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti o Senhor Deus algum sinal que chegue ao profundo do inferno ou ao mais alto do céu. E disse Acás: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. E disse: Ouvi, pois, casa de Davi, porventura não vos basta ser molestos aos homens, senão que tendes ainda ânimo de também serdes meu Deus? Pois por isso o mesmo Senhor vos dará este sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado o nome Emmanuel. E ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será desamparada na presença de seus 2 reis. Invasão de Judá pelos assírios. O Senhor, por intervenção do rei dos assírios, fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais quais não foram vistos desde os dias que Efraim se separou de Judá.
E isso acontecerá naquele dia. O Senhor assobiará a mosca que está no extremo dos rios do Egito e a abelha que está na terra de Assur. E elas virão e pousarão todas nas torrentes dos vales e nas cavernas dos rochedos, em todos os matos, em todos os buracos. Naquele dia, o Senhor, com uma navalha, alugada por meio dos que estão da banda de além do rio, por intervenção do rei e dos assírios, rapará a cabeça e os cabelos dos pés e a barba toda. E isso acontecerá também naquele dia. Um homem criará uma vaca de bois e 2 ovelhas. Pela abundância do leite sustentar-se-á de manteiga, porque todo aquele que tiver ficado no meio da terra comerá manteiga e mel. E isso acontecerá outro sim naquele dia. Todo lugar que houver 1000 vides do valor de 1000 dinheiros de prata se cobrirá de espinho e abrolhos, como setas e arco entrarão ali, porque o abrolho e os espinhos estarão por toda a terra. E a todos os montes, com o sacho foram ensachados, não lhes se chegará ali o terror dos espinhos e dos abrolhos, mas servirão para pastagens dos bois e para serem pisados dos gados. O tufão sobre o Damasco e Samara, capítulo 8. E o Senhor me disse: toma um livro grande, escreve nele em estilo de homem, tira depressa os espojos, faz velozmente a presa. E eu tomei 2 testemunhas fiéis, Urias, sacerdote, e Zacarias, filho de Baraquias. Cheguei-me a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe por nome, apressa-te a tirar os despojos, faze velozmente a presa, porque antes que o menino saiba chamar por seu pai e por sua mãe, tirar-se-á a fortaleza de Damasco e levar-se-ão os despojos de Samaria diante do rei dos assírios. A salvação por meio de Emmanuel. Continuou o Senhor a falar-me ainda, dizendo: por isso mesmo que esse povo rejeitou águas de Siloé que correm em silêncio e quis antes acostar-se a partido de Razim ao filho da Romélia. Por esse motivo, eis que o Senhor fará sobre eles vir as águas impetuosas e abundantes ao rei dos assírios e a todo o seu poder. Subirá sobre todos os seus ribeiros e correrá por cima de todas as suas margens. E se lhe espalhará por Judá, inundando-a, e assim passando lhe chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra. Ó Emmanuel, ajuntai-vos, povos, e serei vencidos, e vós todas as terras de longe ouvi. Incorporai as vossas forças, e serei vencidos. Tomai as vossas armas, e serei vencidos. Formai qualquer desígnio, e ele sairá frustrado. Proferi alguma palavra de mando, e ela não será executada, porque Deus é conosco. Oposição a Deus e ao seu profeta. Porque o Senhor me diz a mim estas coisas, assim como ele, com a mão forte, me deu a instrução de que não fosse pelo caminho deste povo, dizendo: não digais, conspiremo-nos, porque tudo o que esse povo diz é uma conspiração. E não temais o que ele teme, nem vos assusteis. Dai glória à santidade do mesmo Senhor dos Exércitos. Ele seja o vosso pavor, e ele o vosso temor. E ele será para vós um motivo de santificação, mas servirá de pedra de tropeço e de pedra de escândalo às 2 casas de Israel, de laço e de ruína aos habitantes de Jerusalém. E tropeçarão muitos dentre eles, e cairão, e serão quebrantados, e enredados e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei o Senhor que esconde a sua face à casa de Jacó, e aguardá-lo-ei. Eis aqui estou eu e os meus meninos, que o Senhor me deu para servirem de sinal e de portento a Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E enquanto vos disserem: consulta os pitões dos adivinhos que murmuram em segredo nos teus encantamentos. Acaso não consultará o povo ao Deus que irá falar com os mortos acerca dos vivos? Antes a lei do testemunho é que se deve recorrer. Porém, se eles não falarem da conformidade dessa palavra, não raiará para eles a luz da manhã. Dias sombrios e raios de esperança. E passará por ela, cairá e terá fome. E quando padecer essa fome, se agastará e amaldiçoará ao seu rei e ao seu Deus. Levantará os olhos lá para cima e olhará para a terra. Eis que tudo será tribulação e trevas, desmaio e angústia e obscuridade, que persiga e não poderá escapar do aperto em que se acha. Capítulo 9. Luz e alegria.
No primeiro tempo, foi levemente combatida a terra de Zabulon e a terra de Neftali, e no último carregou-se a mão sobre o caminho do mar além de Jordão e a Galiléia dos gentios. Este povo, que andava em trevas, viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, lhe nasceu o dia. Multiplicaste a gente e não aumentaste a alegria. E eles se alegrarão quando tu lhe apareceres, bem como os que se alegram no tempo da messe, bem como os que exultam os vencedores com a presa que tomaram quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo do peso que o oprimia, e a vara que lhe rasgava as espáduas, e o septo do seu exator, como fizeste na jornada de Madian. Porque todo o violento sangue feito com tumulto e a vestidura manchada de sangue será entregue à queima e ficará sendo pasto do fogo. Porquanto já um pequeno se acha nascido para nós, e um filho nos foi dado a nós, e foi posto ao principado sobre o seu ombro. E o nome com que se apelide será admirável, Conselheiro Deus forte, Pai do futuro século, Príncipe da paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Assentar-se-á sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para firmar e fortalecer o juízo e justiça, desde então para sempre. Faz isto o zelo do Senhor dos Exércitos. Ameaça contra o reino de Israel. O Senhor dirigiu a sua palavra a Jacó e caiu em Israel. E Sabeluá todo o povo de Efraim e os habitantes de Samaria, que cheios de soberba e arrogância de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas nós edificaremos de pedras de silharia. Eles cortaram os sicômoros, porém nós substituiremos cedros em seu lugar. Suscitará o Senhor os seus adversários de Razim para virem sobre ele, e fará entrar em tumulto os seus inimigos. Aos sírios da parte do oriente, aos filisteus da banda do ocidente, eles devorarão Israel com a boca toda. Com todos esses males, não se apartou o seu furor, mas ainda está alçada a sua mão. Este povo não se voltou para quem o feria, e não buscaram ao Senhor dos exércitos, e destruirá o Senhor no mesmo dia a cabeça e a cauda de Israel ao que governa e ao que perverte, o ancião e o homem respeitável. Esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentira, essa é a cauda. Caso eu volte um pouquinho aqui, me perdoem. Este povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, lhes nasceu o dia. Multiplicaste a gente, não aumentaste a alegria. E eles alegrarão quando tu apareceres, bem como eles se alegram no tempo da messe. Bem como exultam os vencedores com a presa que tomaram, como repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo do peso que o oprimia, e a vara que lhes rasgava as espáduas, e o sceptro do seu exator, como fizeste na jornada de Madian. Porque todo o violento saque feito com tumulto e a vestidura manchada de sangue será entregue à queima e ficará sendo pasto do fogo. Porquanto já um pequeno se acha nascido para nós, e um filho nos foi dado a nós, e foi posto o principado sobre o seu ombro. E o nome com que se apelide será admirável, Conselheiro, Deus forte, Pai do futuro século, Príncipe da paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Assentar-se-á como o trono de Davi e sobre o seu reino, para firmar e fortalecer em juízo a justiça desde que então para sempre. Fará isso o zelo do Senhor dos Exércitos. Ameaça contra o reino de Israel. O Senhor dirigiu a sua palavra a Jacó e caiu em Israel. E Sabeluá todo o povo de Efraim e os habitantes de Samaria, que cheios de soberba e arrogância de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas nós edificaremos pedras de silharia. Eles cortaram os sicômoros, porém nós substituiremos cedros em seu lugar. E suscitará o Senhor os adversários de Razim para virem sobre ele, e fará em tumulto aos seus inimigos, aos sírios da parte do oriente, aos filisteus da banda do ocidente, e eles devorarão Israel com a boca toda. Com todos esses males não se apartou o seu furor, mas ainda está alçada a sua mão. E este povo não se voltou para quem o feria, e não buscaram ao Senhor dos exércitos, dos exércitos. Foi mal aí.
E destruirá o Senhor no mesmo dia a cabeça e a cauda de Israel, ao que governa e ao que perverte. O ancião e o homem respeitável, esse é a cabeça. E o profeta que ensina mentira, esse é a cauda. E os que chamam bem-aventurado esse povo enganando, e aqueles são chamados ditosos, serão precipitados. Por essa causa não se alegrará o Senhor sobre os mancebos dele, e não se compadecerá dos seus órfãos nem das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e uns maus homens, e toda a boca proferiu loucuras. Com todos estes males não se apartou o seu furor, mas ainda está calçada a sua mão. Porque a impiedade se acendeu como um fogo, e ela devorará os abrolhos e os espinhos, e se assentará na espessura do bosque, e subirão altas nuvens de enovelado fumo. Turbou-se a terra pela ira do Senhor dos exércitos, e virá a ser o povo como um pasto de fogo. O homem não perdoará seu irmão, e virará à direita e terá fome. Comerá à esquerda e não se fartará. Cada um devorará a carne do seu braço, Manassés e Efraim a Manassés. Os mesmos juntos se levarão contra Judá. Com todos esses males não se apartou seu furor, mas ainda está alçada a sua mão. Capítulo 10. Ai do que estabelecem leis iníquas, escreveram injustiça, para oprimirem aos pobres em juízo e fazerem violência à causa dos fracos do meu povo, para as viúvas serem sua presa e roubarem os bens dos pupilos. Que fareis vós no dia da visita e da calamidade que vem de longe? A quem tereis vós recurso? E onde deixareis a vossa glória, para que não ficardes encurvados debaixo do peso das cadeias e para não cairdes com os mortos? Depois de todos esses males, não se apartou o seu furor, mas ainda está alçada a sua mão. Profecia da ruína de Assur. Ai de Assur, ele é a vara e o bastão do meu furor. Na mão dele exposta se acha a minha indignação. Eu o enviarei a uma nação pérfida e lhe ordenarei que marche contra um povo que eu olho com furor, para que se leve dele os despojos e lhe dê saque e ponha para ser pisado aos pés de todo o lodo das ruas. Mas ele não julgará desta maneira, nem o seu coração o pensará assim. Antes, porém, se aplicará o seu coração a quebrantar e a exterminar não poucas as nações, porque dirá: não é assim que os meus príncipes são juntamente reis? Acaso não me está no mesmo modo sujeita Cárcamos como Calano? E assim como está Emate, não está também Arfade? Porventura não corre igual paralelo tanto a Samaria como Damasco? Do modo que achou a minha mão os reinos dos ídolos, assim também destruirei os simulcros de Jerusalém e de Samaria. Porventura fiz como eu fiz com Samaria aos seus ídolos, e não o farei também em Jerusalém aos seus simulacros. Também acontecerá isso. Quando o Senhor tiver cumprido todas as obras no Monte Sião e em Jerusalém, farei exame sobre o fruto orgulhoso do coração do rei Assur e sobre a glória da altiveza dos seus olhos. Porquanto ele disse: pelo esforço da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria entendi, e tirei os termos dos povos, e despojei os seus príncipes, e destronizei com poderoso aos que residiam à altura. E achou na minha mão como a um ninho a fortaleza dos povos. E assim como se recolhem os ovos, foram deixados, assim ajuntei eu a toda a terra. E não houve quem movesse a asa, e nem abrisse a boca, e nem chiurasse. Acaso gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou levantar-se-á contra aquele que é por quem é posta o movimento? Tudo isso é como se a vara alcançasse contra o que a alça, e se levantasse o bastão, que enfim não é mais que um lenho. Por isso, o dominador, Senhor dos Exércitos, enfiará a franqueza para todos os seus robustos. Ele arderá como queima de fogo, ateada debaixo da sua glória. Israel purificado e convertido. E o lume de Israel estará naquele fogo, e o seu santo na chama. E serão abrasados e devorados os espinhos dele, os seus abrolhos em um só dia. E a glória do seu bosque, do seu camelo, desde a lama até a carne, será consumida. E ele fugirá de puro medo. E as árvores que ficarem do seu bosque não serão contadas em consequência do seu pouco número, e um menino os escreverá. Também acontecerá isto naquele dia: os que tiverem ficado de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, não farão mais firmeza sobre aquele que os fere, mas estribar-se-ão sinceramente sobre o Senhor, Santo de Israel. Converter-se-ão as relíquias digo de Jacó ao Deus forte, porque se o teu povo, ó Israel, for tão numeroso como a areia do mar, só algumas relíquias dele se converterão, e como consumação abreviada inundará a justiça. Porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma consumação e abreviação no meio de toda a terra.
Confortos. Portanto, isso diz o Senhor Deus dos exércitos: não queiras temer, o povo meu, habitador de Sião, o mal que te vier de Assur. Ele te ferirá com a sua vara, levantará o seu bastão para o descarregar sobre ti no caminho do Egito. Porquanto espera ainda um pouco coxinho, e em breve espaço será consumada a minha indignação, e o meu furor sobre a maldade deles. E o Senhor dos exércitos levantará o flagelo sobre ele à proporção do estrago, e o Madiano o penasco de Oreb, e segundo a vara sobre o mar, e levantá-la-á no caminho do Egito. Também acontecerá isso naquele dia. Será tirado o seu peso do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e apodrecerá o jugo por causa do azeite. Avançada dos assírios, desbarato. Virá até Aiate, passará a Margrom, e Macmas deixará depositada a sua bagagem. Passaram de corrida, e Garba foi a nossa estada. Rama ficou cheia de espanto, Gabaate de Saul se lançou a fugir. Brada com tua voz, filha de galinha, atende Laíssa, pobrezinha Anatote. Medemênia passou pela outra parte, vós habitantes de Gabim, cobri alento. Ainda há dia para se chegar a se fazer alto em Nob, e ele moverá a sua mão contra o monte da filha de Sião e contra o outeiro de Jerusalém. Eis que o dominador Senhor dos exércitos quebrará a continha com terror, e os altos de estatura serão cortados, e os sublimes ficarão abatidos. E as espessuras do bosque serão derribadas com ferro, e o Líbano cairá com seus altos. O rebento de Davi. Capítulo 11. E sairá uma vara do tronco de Jessé, e uma flor brotará da sua raiz, e descansará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e enchê-lo-á o Espírito do temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos olhos, nem arguirá pelo fundamento de um ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça, e arguirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e matará o ímpio com a sopro dos seus lábios, e a justiça será o cinto dos seus lombos, a fé o talabarte dos seus rins. Felicidade messiânica. O lobo habitará como cordeiro, o leopardo se deitará ao pé do cabrito, o novilho, o leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os conduzirá. O novilho e o urso irão comer as mesmas pastagens, as suas crias descansarão umas com as outras, e o leão comerá palha como boi, e divertir-se-á a criança de peito sobre a toca da áspide, e na caverna do basílico se manterá a sua mão, a que estiver já desmandada. Eles não farão dano algum, nem matarão em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia da ciência do Senhor, assim como as águas do mar que a cobrem. Naquele dia a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, virão ela mesma fazer-lhe suas rogativas nas nações, e será glorioso o seu sepulcro. Volta e reunião dos exilados. Também acontecerá isso naquele dia. Estenderá a segunda vez o Senhor a sua mão para possuir os restos do teu povo. E se tiverem escapado ao furor dos assírios e do Egito, e dos fétros da Etiópia, e de Elão e de Senaar, de Emate, das ilhas do mar, ele levantará o seu estandarte às nações e ajantará os fugitivos de Israel. Reunirá os dispersos de Judá, feitos vir das 4 plagas da terra. E desterrar-se-á a emulação de Efraim, e perecerão os inimigos de Judá. Efraim não envenjará Judá, e Judá não pelejará contra Efraim. E voarão o mar, pois em cima do ombro dos filisteus, e eles juntos saquearão os filhos do Oriente. A Idumeia e Moabe será a primeira conquista das suas mãos, e os filhos de Amon lhes serão obedientes, e desolará o Senhor a língua do mar do Egito. Levantará a sua mão sobre o rio com a fortaleza do seu espírito. Feri-lo-á, dividindo 7 canais de sorte por eles passarem calçados. Haverá caminho para o rateado do meu povo, e que escapar dos assírios, assim como houve para Israel naquele dia em que saiu da terra do Egito. Hino dos resgatados. Capítulo 12. E dirás naquele dia, eu te rendo, Senhor, as graças, porque tiraste contra mim. O teu furor se aplacou e tu me consolaste. Eis aqui está Deus Salvador meu, resolutamente obrarei e não temerei, porque o Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, e ele tomou para mim em salvação. Vós tirareis com gosto águas das fontes do Salvador, e direis naquele dia, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei notórios entre os povos aos seus desígnios, lembrai-vos
que o seu nome é excelso. Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas magníficas. Anunciai isto a toda a terra. Exulta e louva a morada de Sião, porque o grande santo de Israel está no meio de ti. Oráculos contra diversos povos, capítulo 13. Queda de Babilônia. Desgraça de Babilônia que viu Isaías de Amós. Levantai o estandarte sobre esse monte caliginoso, levantai a voz e levantai a mão, e entrem os capitães pelas suas portas. Capitães. Eu passei ordens aos meus santificados e chamei os meus valentes na minha ira, os que exultam com a minha glória. Já os montes, a grita da multidão, como se foram numerosos povos, retumba. Já a voz do sonido dos reis de gentes congregadas retine. O Senhor dos exércitos tem dado as suas ordens para militar à disposição da guerra aos que vêm remontado país, aos que vêm de remontado país, desde a extremidade do mundo. O Senhor e os instrumentos do seu furor se apressam para destruir toda a terra. Uivai, porque perto está o dia do Senhor. Virá do mesmo Senhor, urna como tal assolação. Por essa causa, todas as mãos se debilitarão e todo o coração do homem se desanimará. E quebrantado ficará. Apoderar-se-ão deles torções e dores, como a mulher que estás nas angústias do parto, e se doerão. Cada um ficará atônito, olhando para o que tiver junto a si, tornar-se-ão seus rostos umas caras tisnadas. Eis aí virá o dia do Senhor, o dia cruel e cheio de indignação e de ira, de furor, para pôr a terra numa solidão, para fazerem migalhas os seus pecadores exterminados dela. Porquanto as estrelas do céu e o resplendor delas não espalharam a sua luz. Tem-se coberto de trevas o sol em seu nascimento, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei vindo sobre ele os males do mundo contra os ímpios e a sua iniquidade. Farei cessar a soberba dos infiéis, humilharei a arrogância dos fortes. O varão será mais precioso do que o ouro, e o homem sê-lo-á mais ouro que isolado. Sobre isto, turbarei o céu, mover-se-á a terra do seu lugar por causa da indignação do Senhor dos Exércitos, e pelo dia da ira do seu furor. Será bem como a corçazinha que foge e como a ovelha, e não haverá quem a escolha. Cada um voltará para o seu povo, e em seguimento a um dos outros fugirão para a sua terra. Todo o que for achado será morto, e todo o que sobreviver cairá em terra passado a espada. Suas crianças terão de peito serão adiante dos olhos deles machucadas, suas casas serão saqueadas, suas mulheres violadas. Eis que eu suscitarei contra eles aos medos, que não buscarão prata nem cobiçarão ouro, mas eles matarão as crianças com as suas setas e não se compadecerão das mães em cujo ventre elas andarem. A seus filhos não perdoará os olhos deles. E aquela Babilônia, de tanta glória entre os reinos, a inclita soberba dos galdeus, ficará destruída, como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Jamais será habitada nem reedificada de geração em geração. Nem ali porá suas tendas o árabe, nem repousarão nela os pastores. Mas farão ali o seu covil as feras, e encher-se-ão as suas casas de dragões. E habitarão ali os avestruzes, e farão ali os pelus as suas danças. E responder-se-ão ali os mochos uns aos outros em suas casas, e as sereias nos templos do deleite. O seu tempo está próximo a vir, os seus dias não se alongarão, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e reservará ainda para si alguns escolhidos de Israel, e fá-los-á descansar na sua terra, e agregar-se-á a eles o estrangeiro, e se unirá à casa de Jacó, e tomá-los-ão os povos e conduzirão para... Eu gostaria de fazer uma pausa. Isso está acontecendo muito, porque eu me empolgo lendo, eu esqueço que eu estou lendo para que mais pessoas ouçam. Então, tem hora que eu dou umas puladas. Então, eu vou voltar aqui para terminar de novo o capítulo 13, porque depois eu já entrei no capítulo 14 e não avisei. Vou voltar no versículo 19 e vai até o 22, para que a gente termina, né? E aquela Babilônia de tanta glória entre os reinos, a inclista soberba dos caldeus, ficará destruída, como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Jamais será habitada nem reedificada de geração em geração. Nem ali porá suas tendas o árabe, nem repousarão nela os pastores. Mas farão ali o seu covil as feras, e encher-se-ão as suas casas de dragões. E habitarão ali os avestruzes, e farão ali os pelus as suas danças. E responder-se-ão ali os mochos uns aos outros em suas casas, e as sereias no tempo do deleite.
O seu tempo está próximo a vir, e os seus dias não se alongarão. Capítulo 14. Desculpa, gente, é sem edição, voei aqui. Capítulo 14. O seu tempo está próximo a vir, e os seus dias não se alongarão, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e reservará ainda para si alguns escolhidos de Israel, e fá-los-á descansar na sua terra. Agregar-se-á deles o estrangeiro e se unirá à casa de Jacó, e tomá-los-ão os povos e conduzirão para o seu país. Possuí-los-á a casa de Israel sobre a terra do Senhor para servos e servas, e cativarão aqueles que os haviam cativado, e sujeitarão aos seus exatores. A canção do rei da Babilônia. E acontecerá isso naquele dia, quando o Senhor tiver dado descanso depois do seu trabalho. E da tua opressão e dura servidão em que antes servistes, usará desta palavra contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o exator, como se acabou o tributo? O Senhor esmigalhou o bastão dos ímpios e a vara dos dominadores, e ao que na sua indignação feriu os povos com uma chaga incurável, e ao que sujeitava as nações no seu furor, ao que cruelmente as perseguia. Toda a terra ficou em descanso e em silêncio. Ela se encheu de prazer e exultou. As faias igualmente se alegraram sob ti, os cedros do Líbano. Desde que tu dormiste, não subirá quem os corte. O inferno se viu lá embaixo, a tua chegada, todo turbado para sair ao teu encontro. Ele fez, por teu respeito, levantar os gigantes. Todos os príncipes da terra, todos os príncipes das nações se ergueram dos seus sólios. Todos, universalmente, responderão e te dirão: também tu, igualmente, como nós, foste ferido, e vieste a ser-nos semelhante. Arrastada foi a tua soberba até os infernos, e caiu por terra o teu cadáver. Debaixo de ti estenderá por calma a polilha, e a tua coberta serão os bichos. Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante? Como caíste por terra, tu que ferias as nações? Que dizias no teu coração: subirei ao céu? Exaltarei o meu trono acima dos astros de Deus, assentar-me-ei no monte do testamento aos lados do Aquilão. Subirei acima da altura das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo no inferno será precipitado ao profundo lago. Os que te virem se inclinarão para ti e te contemplarão dizendo: acaso este é aquele homem que meteu em confusão a terra e que fez estremecer os reinos, que pôs o mundo em solidão e destruiu as suas cidades, o qual não abriu cárcere aos seus cativos? Todos os reis das nações, universalmente, dormiram no meio da sua glória. Cada um foi depositado no seu jazigo. Mas tu foste arrojado longe do teu sepulcro, como um tronco inútil, manchado, confundido com aqueles que foram mortos à espada, e descenderam às funduras do lago, como um podre cadáver. Não terás consórcio com eles, nem ainda na sepultura, porque tu deitaste a perder a tua terra. Tu fizeste perecer o teu povo. Nunca, jamais será nomeada a ralé dos péssimos. Preparei seus filhos para uma morte violenta por causa da iniquidade dos seus pais. Eles não se levantarão, nem herdarão a terra, nem encherão as cidades ou a face do mundo. E levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e perderei o nome de Babilônia, as suas relíquias e renovo. E a progenie, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a uma possessão de ouriços e as lagoas de águas, e varrê-la-ei gastando com a vassoura, diz o Senhor dos Exércitos. Derrota dos assírios. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: por certo que assim como eu pensei, assim será, e do modo como tracei na mente, assim acontecerá, que eu quebrante a minha terra, o assírio, e nos meus montes pise aos pés, e ser-lhe-ás tirado o jugo dele, e o peso dele se descarregará dos ombros deles. Este é o desígnio que eu formei sobre toda a terra. Esta é a mão alçada sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos é o que fulminou este decreto. E quem poderá invalidar? Também a sua mão está alçada, e quem fará apartar?
a Filisteia. No ano em que morreu o rei Acás, foi este peso anunciado. Não te alegres tu, Filisteia toda, por ter se esmigalhado a vara do que te feria, porque da estirpe da cobra sairá o basílico, e o que dele nascer absorverá as aves, e serão apacentados os primogênitos dos pobres, e os pobres repousarão com segurança, e farei morrer de fome a tua raiz, e acabarei de uma vez com as tuas relíquias. Dá aos teus uivos, porta, grita a cidade. Por terra se acha toda a Filisteia, porque do aquilão virá o fumo, e não há quem escape ao seu exército. E que se responderá então os mensageiros das nações, que o Senhor fundou a Sião, e que nele mesmo se esperarão os pobres do teu povo. Moabe enlutada, capítulo 15. Desgraça de Moabe, porque de noite foi assolada Ar, Moabe emudeceu. Porque de noite foi demolida a muralha, Moabe também emudeceu. Subiu à casa e de bom dos altos para chorar sobre Nabô, sobre Medabá, Moabe uivou. E todas as suas cabeças haverá calva e toda a barba será rapada. Em suas encruzilhadas se acharão eles vestidos de saco. Sobre os seus telhados e as suas praças todo alarido trocou em pranto. Gritará Ezebom e Eleale, e até Jazá foi ouvida a voz deles. Sobre isso uivarão sobre os armados de Moabe, e a sua mesma alma dentro de si sairá urros. O meu coração clamará à vista de Moabe, os seus ferrolhos irão fugindo até Segor, novilha de 3 anos, porque pelo outeiro de Luíde será chorado, e no caminho de Oronaim levantarão a voz em ais de contrição. Porque as águas de Nerim serão desamparadas, porquanto secou-se a erva, não vigaram as plantas, murchou-se toda a verdura. Segundo a grandeza da obra, assim será a sua visita, levá-los-ão para a torrente de salgueiros. Sião, abrigo seguro. Porque se fez ouvir o clamor em torno dos confins de Moabe. Chegaram até Galim os seus uls, e até o poço de Elim se estendeu seu clamor. Porquanto cheias ficaram de sangue as águas de Dibom, pois enviarei sobre Dibom os acréscimos, leões contra aqueles de Moabe que escaparem contra as relíquias da terra. Envia, Senhor, o cordeiro dominador da sua terra, mandado da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. E acontecerá isso, que assim como é a ave que foge, os passarinhos que voam do ninho, assim serão os filhos de Moabe na passagem de Armon. Esse é o capítulo 16, tá? Toma conselho, convoca uma junta, põe como noite a sua sombra no meio-dia, esconde os que fogem, não entregue aos vagabundos. Contigo habitarão os meus fugitivos, Tu, Moabe, serve-lhes de guarida, em que se escondam da presença do devastador. Porquanto feneceu o pó, consumido ficou o miserável. Acabou já o que pisava a terra, e será estabelecido um trono em misericórdia, e sobre ele assentará em verdade o tabernáculo de Davi, quem julgue e procure juízo, e prontamente dê cada um o que é justo. Luto ainda por Moabe. Temos ouvido a soberba de Moabe. Ele é soberbo em extremo. A sua soberba e a sua arrogância e a sua indignação são maiores que a sua fortaleza. Por isso, Moabe uivará a Moabe. Todo ele universalmente dará urros. Aqueles apóstolos que se jactam das suas muralhas de ladrilho cozido, anunciai as pragas que o ameaçam. Porque os arredores de Ezebom estão desertos, e os príncipes das nações talaram a vinha de Sabamá. As suas varas chegaram até Jazer. Elas andaram vagabundas pelo deserto. Os seus arrebentos foram deixados. Passaram a outra banda do mar. Por esta causa chorarei com pranto de Jazer a vinha de Sabamá. Embriagar-te-ei com as minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque sobre a tua vindima e sobre a tua messe arremeteu a voz dos pisadores, e será tirada a alegria e a exultação do Carmelo, e nas vinhas ninguém exultará e nem mostrará júbilo, não pisará vinho no lagar o que tinha o costume de o pisar. Tirei a voz dos pisadores, por isso soará o meu ventre, Moabe, como cítara, e as minhas entranhas a muralhas do ladrilho cozido. E acontecerá isso, quando se deixar ver que Moabe trabalhou sobre as suas alturas, entrará nos seus santuários para orar, e nada alcançará. Essa é a palavra que o Senhor falou de Moabe desde então, e agora falou o Senhor dizendo:
Em 3 anos, como se fossem anos de mercenário, será tirada a glória de Moabe, com todo o seu numeroso povo, e ficará pequeno e diminuído, de nenhum modo grande. Vamos lá, voltando aqui, né? Não. Peraí. Esta. Isto. Voltando. Vamos lá. Por isso, Moabe uivará a Moabe, todo ele universalmente dará urros. Aqueles apóstolos que se jactam das suas muralhas de ladrilho cozido, anunciai as pragas que os ameaçam, porque os arredores de Ezebom estão desertos, e os príncipes das nações talaram a vinha de Sabamá. Suas varas chegaram até Jazer, eles andaram vagabundos pelos desertos. Os seus arrebentos que foram deixados passaram a outra banda do mar. Por essa causa, chorarei com o pranto de Jazer a vinha de Sabamá. Embriagar-te-ei com as minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque sobre a tua vindima e sobre a tua messe arremessou a voz dos pisadores, e será tirada a alegria e a executação. Por essa causa, chorarei com o pranto de Jazer a vinha de Sabamá. Embriagar-te-ei com as minhas lágrimas, Ezebom e Eleale, porque sobre a tua vindima e sobre a tua messe arremeteu a voz dos pisadores. E será tirada a alegria e a exultação do Carmelo, e nas vinhas ninguém exultará nem mostrará júbilo. Não pisará vinho no lagar o que tinha costume de o pisar. Tirei já a voz dos pisadores. Por isso, soará o meu ventre Moabe como cítara, e as minhas entranhas a muralhas do ladrilho cozido. E acontecerá isto: quando se deixar ver que Moabe trabalhou sobre as suas alturas, entrará nos seus santuários para orar e nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou a Moabe desde então. E agora falou o Senhor dizendo: em 3 anos, como se fossem anos de mercenário, será tirada a glória de Moabe, com todo o seu numeroso povo, e ficará pequeno e diminuído, de nenhum modo grande. Capítulo 17. Ruína de Damasco e de Israel. Desgraça de Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será como um montão de pedras numa ruína. As cidades de Aroer serão abandonadas aos rebanhos, estes repousarão ali e não haverá quem os espantes. Cessará o adjutório da parte de Efraim e o reino depois da ruína de Damasco. E as relíquias da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E acontecerá isso naquele dia. Ficará atenuada a glória de Jacó, e a gordura da sua carne emagrecerá. E será como ceifa adjunta que ficou por cegar, e a sua mão colherá espigas. E será como que busca as mesmas espigas no vale de Rafaim. E ficará nele como um racimo de rabisco. E como quando no varejo da oliveira resta na ponta de um ramo 2 ou 3 azeitonas, ou 4 ou 5 dos seus frutos no alto da árvore. Diz o Senhor Deus de Israel: naquele dia se humilhará o homem ao meu Criador, e olharão seus olhos para o Santo de Israel. E não se inclinará diante dos altares que fizeram as suas mãos, nem tornará a olhar para os bosques e templos, obras que fabricaram seus dedos. Naquele dia, as cidades da sua fortaleza serão desamparadas como os arados, e as searas que foram abandonadas às vistas dos filhos de Israel. E assim ficarás despovoada, porque te esqueceste de Deus, teu Salvador, e não te lembraste do teu defensor. Por isso, plantarás uma boa planta, e semearás um grão estrangeiro. No dia da produção que plantares, sair-te-ão labruscas, e de manhã florescerá a tua semente. A messe te foi tirada no dia da herança, e doer-te-á isto gravemente. Derrota dos invasores. Ai da multidão de numerosos povos, semelhante ao estrondo do ressoante mar. E desgraçado o tumulto das gentes, que é bem como o sonido de muitas águas. Os povos soaram bem como o sonido das águas de inundação, e increpá-lo-á e fugirá para longe. Será arrebatado, bem como a poeira dos montes pelo impulso do vento, e como um redemoinho diante da tempestade. No tempo da tarde, eis que também haverá turbação. No da manhã, igualmente, não subsistirá. Esta é a herança daqueles que nos destruíram, e a sorte dos que nos saqueiam. Capítulo 18.
Embaixada da Etiópia. Ai da terra símbolo de asas que está além dos rios da Etiópia, do povo que manda embaixadores por mar em vasos de junco sobre as águas, e de anjos velozes a uma gente arrancada e despedaçada, a um povo terrível depois do qual não há outro, a uma gente que está esperando e é pisada dos pés, a quem os rios lhe roubaram sua terra, habitadores do orbe, que morais na terra, quando for levantado o estandarte dos montes, vós todos o vereis e ouvireis o som da trombeta, porque o Senhor me diz isto: repousarei e considerarei no meu lugar, como é clara a luz do meio-dia e como a névoa de orvalho no tempo da messe. Porque antes da messe todo ele floresceu, e a madureza temporã lançará renovos, e os seus raminhos serão cortados com foices, e o que foi deixado será cortado e sacudido. E ficaram servindo ao mesmo tempo de pasto as aves dos montes e as alimárias da terra, e estarão sobre eles os pássaros em todo o estio, e sobre ele invernarão todas as alimárias da terra. Naquele tempo serão levados presentes ao Senhor dos Exércitos pelo povo arrancado e despedaçado, pelo povo terrível depois do qual não houve outro, pela gente que está esperando e é pisada dos pés, a quem os rios lhe roubaram a sua terra, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, o monte de Sião. Capítulo 19. O Egito é punido e converte-se. Desgraça do Egito. Eis, aí subirá o Senhor sobre uma nuvem leve, e entrará no Egito, e os simulacros do Egito se comoverão diante da sua face, e o coração do Egito se mirará no meio dele, e farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e pelejará cada um contra seu irmão, e cada um contra seu amigo, uma cidade contra outra cidade, um reino contra outro reino, e rebentará o espírito do Egito nas suas entranhas, e precipitarei o seu conselho, e eles consultarão seus simulacros, e os seus adivinhos, epitões e agoureiros. Eu entregarei o Egito na mão dos senhores cruéis, e um rei forte o dominará, diz o Senhor Deus dos Exércitos. E irá se extinguindo a água do mar, o rio minguará e se secará, e as ribeiras se esgotarão, e levadas por entre marachões, diminuirão e se secarão. As canas e os juncos murcharão. O alvéolo dos regatos ficará descoberto desde o seu olheiro, e toda sementeira de regadio se secará, ir-se murchando e não vingará. Entristecer-se-ão os pecadores, e chorarão a todos os que lançam anzol ao rio, e desmaiarão os que estendem redes sobre a tona da água. Confundidos serão os que trabalham em linho, frisando e tecendo finas teias, e ficarão as tuas terras de regadio assim fracas, todos os que faziam lagoas para apanhar peixes. Os príncipes de Tanis mostraram ser estultos. Os sábios conselheiros de Faraó deram um conselho incipiente. Como direis vós a Faraó: eu sou filho dos sábios, filhos dos reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Eles te anunciem e te apontem que o Senhor dos Exércitos tem resolvido sobre o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Tanis, desanimados ficarão os príncipes de Mênfis. Enganaram o Egito, o ângulo dos povos dele. O Senhor difundiu no meio dele um espírito de vertigem, e eles fizeram errar o Egito em todas as obras, como que vai fazendo as cambetas, embriagando e vomitando. E não terá o Egito coisa que distinga a cabeça e a cauda, e ao que encurva, ao que se refreia. Naquele dia ficarão os egípcios como mulheres, e pasmarão e temerão diante do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, ao qual ele mesmo estenderá sobre eles, e servirá de espanto ao Egito, a terra de Judá. Todo o que se lembrar dela encher-se-á de pavor à vista do desígnio do Senhor dos Exércitos, que ele mesmo formou sobre ela. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, o altar do Senhor estará no meio da terra do Egito, e o título do Senhor junto do seu termo. Servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porquanto clamarão o Senhor à vista daqueles que o atribula, e ele lhes enviará um salvador e um defensor que vos livre. Será conhecido o Senhor pelo Egito, e conhecerão os egípcios ao Senhor naquele dia, e honrá-lo-ão com hóstia e ofertas. Farão ao Senhor votos e os cumprirão. Ferirá o Senhor o Egito com uma chaga, e sarará, e voltar-se-ão para o Senhor, e ele lhes mostrará a placada e o sarará.
Naquele dia haverá caminho do Egito para os assírios, e entrará o assírio no Egito, e o egípcio na Assíria, e servirão os egípcios como Assur. Naquele dia será Israel como terceiro para o egípcio e para o assírio. A bênção será no meio da terra, a qual o Senhor dos exércitos abençoou, dizendo: Bem-aventurado é o meu povo do Egito e ao assírio. Obra és das minhas mãos, porém a minha herança é Israel. Anúncio da derrota do Egito pela Assíria. Capítulo 20. No ano em que Tartã entrou em Azote, depois de o ter enviado, Sargom, rei dos assírios, e pelejado contra Azote, havendo-a já tomado, naquele tempo falou o Senhor por mão de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, desata dos teus lombos o saco, tira o próprio calçado dos teus pés, e fê-lo assim indo nu e descalço. E disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço, para ser um sinal e um prognóstico de 3 anos sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim levará diante de si o rei dos assírios o cativeiro do Egito, a transmigração da Etiópia, de moços velhos, nus, descalços e descompostos, para a ignomínia do Egito. E temerão os israelitas, e se envergonharão de ter posto a sua esperança na Etiópia e a sua glória no Egito. E dirá o habitador desta ilha naquele dia: Eis aqui tendes, no qual era nossa esperança, a quem correremos, nos implorando socorro, para nos livrares da violência do rei dos assírios? E como poderemos nós escapar? Pausei aqui para dar uma respiradinha. Eu vou voltar um pouquinho, talvez eu volte algumas frases, só pra gente, pra eu recapitular. Os príncipes de Tânis mostraram-se estultos. Conselheiros de Faraó deram um conselho incipiente. Como direis vós a Faraó: Eu sou filho dos sábios e filho dos reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Eles te anunciam e te apontam que o Senhor dos exércitos tem resolvido sobre o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Tânis, desanimados ficaram os príncipes de Mênfis, enganaram o Egito, ângulos dos povos dele. O Senhor difundiu no meio dele um espírito de vertigem, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras. Como que vai fazendo cambetas, embriagando e vomitando. E não terá o Egito coisa que distinga a cabeça e a cauda ao que encurva e ao que refreia. Naquele dia ficarão os egípcios como as mulheres, e pasmarão e temerão diante do movimento da mão do Senhor dos exércitos, ao qual ele mesmo estenderá sobre eles. Servirá de espanto ao Egito, a terra de Judá. Todo que se lembrar dela encher-se-á de pavor à vista do desígnio do Senhor dos exércitos, que ele mesmo formou sobre ela. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que jurarão pelo Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia o altar do Senhor estará no meio da terra do Egito, e o título do Senhor junto ao seu termo. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porquanto clamarão ao Senhor à vista daquele que os atribula, e lhes enviará um Salvador e um defensor que os livre. Será conhecido o Senhor pelo Egito, e conhecerão os egípcios ao Senhor naquele dia. Um raluão com histórias e com hóstia e ofertas. Farão ao Senhor votos e os cumprirão. Ferirá o Senhor ao Egito como uma chaga, e a sarará, e voltar-se-ão para o Senhor, e ele lhes mostrará a placada e o sarará. Naquele dia haverá caminho do Egito para os assírios, e entrará o assírio no Egito e o egípcio na Síria, e servirão os egípcios como Assur. Naquele dia será Israel o terceiro para o egípcio e o assírio. A bênção será no meio da terra, a qual o Senhor dos exércitos abençoou, dizendo: Bem-aventurado é o meu povo do Egito e ao assírio. Obra és de minhas mãos, porém a minha herança é Israel. Capítulo 20. Anúncio da derrota do Egito pela Assíria. No ano em que Tartã entrou em Azote, depois de o ter enviado a Sargom, rei dos assírios, e pelejado contra Azote, havendo já a tomado, naquele tempo falou o Senhor por mão de Isaías, filho de Amós. Nossa, eu voltei pra caramba, hein? Talvez era pra ler de novo. Vai, desata teus lombos e saco, tira o próprio calçado dos teus pés, e fê-lo assim, indo nu e descalço. E disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu, descalço para ser um sinal e prognóstico de 3 anos sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim levará diante de si o rei dos assírios, o cativeiro do Egito, e a transmigração da Etiópia de moços e velhos nus e descalços, descompostos para a ignomínia do Egito. Temerão os israelitas e se envergonharão de ter posto a sua presença na Etiópia e a sua glória no Egito. E dirá o habitador desta ilha naquele dia: Eis aqui tendes qual era a nossa esperança, a que recorremos nós implorando socorro, para nos livrarem da violência do rei dos assírios. E como poderemos nós escapar? Ruína de Babilônia. Capítulo 21.
desgraça do deserto do mar. Como vêm os tufões da parte do Áfrico, assim assolarão vem do deserto de uma terra horrível. Anunciada me foi uma dura visão. O que é incrédulo perfidamente obra, o que é assolador tudo devasta. Marcha Elã sitia medo, mas fiz cessar todo o seu gemido. Por essa causa, cingerão de dor seus lombos, a angústia se apoderou de mim como a angústia de mulher na hora do parto. Caí desfalecido como tal, quando ouvi que todo perturbado, e fiquei todo perturbado quando vi. Meu coração se murchou, as trevas me fizeram pasmar. A minha amada Babilônia se tornou para mim assombro. Põe à mesa, contempla uma guarita de que comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e arrebatai o escudo, porque o Senhor me disse essas coisas. Vai e põe uma sentinela, e a mesma te anuncie quando vir. E viu um carro de 2 homens e cavalo, um montado no asno e outro montado num camelo. E pôs-se a contemplar atentamente isso com grande miramento. E gritou o leão: sobre a atalaia do Senhor eu me acho, estando em pé continuamente de dia. Sobre a minha guarda eu me acho, estando em pé em noites inteiras. Eis que chega um e outro assim montado, cada qual fazendo aparelho com seu carro. E assim respondeu e disse: Caiu o Babilônio, e todos os simulacros dos seus deuses se fizeram pedaços arremessados em terra. Debulha minha, filhos de minha eira, eis que eu ouvi o Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. Isso mesmo vos tenho anunciado. Oráculo sobre a Idumeia. O opróbrio de Duma me brada desde Seir. Guarda que viste de noite? Guarda que viste de noite? O guarda respondeu: chegou a manhã e a noite. Se buscais, buscais. Convertei-vos, vinde. Oráculo sobre a Arábia. Desolação na Arábia. Dormireis à tarde no bosque, nas veredas do Dedaim. Vós que habitais a terra do meio-dia, saindo ao encontro do sequioso, trazei-lhe água, socorrei com pão ao que foge. Porque aqueles que fugiram diante de espada iminente, diante de arco armado, diante de sanguinolenta, refrega. Porque o Senhor me diz essas coisas. Ainda se conservará no espaço de 1 ano, como em ano de mercenário, depois será tirada toda a glória de Cedar. E estes restos do número dos fortes frecheiros dos filhos de Cedar se diminuirão, porque o Senhor Deus de Israel falou. Nossa, tá atual, né? Oráculo sobre Jerusalém. O opróbrio do vale da visão, que é o que tu também tens, pois ainda tu com todos os teus subiste ao telhado, vale cheio de clamor, cidade populosa, cidade triunfante de prazer. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem mortos em guerra. Os teus príncipes fugiram todos juntos e foram atados com duras cadeias. Todos os que se acharam foram presos juntamente sem embargo de terem fugido para longe. Por isso disse eu: apartai-vos de mim, eu, amargante, chorarei. Não tomeis a peito consolar-me sobre a ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de carnagem e de pisadura debaixo dos pés, de prantos destinados ao vale da visão pelo Senhor Deus dos Exércitos, reconhecendo a muralha e ostentando-se magnífico sobre o monte. E Elã tomou a aljava, o carro para o soldado de cavalo, e deixou o escudo à parede toda despida. E ficarão teus vales escolhidos cheios de quadrigas, e cavalaria porá os teus quartéis à tua porta. E será descoberta a cobertura de Judá, e verás naquele dia o arsenal da casa de bosque, e vereis brechas da cidade de Davi, pois elas se multiplicaram, e juntastes as águas da piscina de baixo, e contastes as casas de Jerusalém, e demolistes as casas para fortificar a muralha, e fizestes um lago entre 2 muros para a água da piscina velha, e não levantastes os olhos para aquele que tinha feito, e nem ainda de longe olhastes para o seu ofício. E convidar-vos o Senhor, o Deus dos Exércitos, naquele dia ao gemido e ao pranto, à rapadura da cabeça e ao cingidouro do saco. E eis que não verá mais prazer e alegria, matar novilhos e degolar carneiros, comer carnes e beber vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E foi revelada esta voz do Senhor dos Exércitos nos meus ouvidos. Não se vos perdoará por certo essa iniquidade até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Profecia contra Sóbina. Essas coisas, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Vai, entra a falar com aquele que habita no tabernáculo, com Sóbina,
prefeito do templo, e dir-lhe-ás: que fazes tu aqui? Ou que figura és tu aqui? Porque te lavraste aqui um sepulcro, e lavraste com diligência um lugar elevado, um monumento, um domicílio para ti em pedra. Eis que te dará o Senhor transportar como se transporta um galo, e como vestido assim te levará suspenso. Ele te coroará com uma coroa da tribulação, atirará contigo como pela um campo largo e espaçoso. Ali morrerás, e a isso se reduzirá o cargo da tua glória, desonra da casa do teu Senhor. E te deitarei fora do teu posto, e te deporei do teu ministério. Escolha de Eliacim. E acontecerá isso naquele dia. Chamarei ao meu servo Eliacim, filho de Elcias, vesti-lo-ei da tua túnica e confortá-lo-ei com teu cinto, e porei na sua mão o teu poder. E será como pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre os meus ombros, e ele abrirá e não haverá quem feche, fechará e não haverá quem abra, e fincá-lo-ei como estaca no lugar firme, e ele será como um trono de glória para a casa de seu pai. Deixarão pendentes dele toda a glória da casa de seu pai, diversas castas de vasos, todo vaso pequenino, desde todos os de beber até o instrumento músico. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, será tirada a estaca que tinha sido fincada num lugar firme, e será quebrada, e cairá e perecerá o que estava pendurado nela, porque o Senhor falou. A Fenícia. O opróbrio de Tiro, uivai naus do mar, porque devastada foi a casa de onde tinham que por costume vir. Da terra de Cetim foi isto revelado. Calai-vos, os que habitai na ilha. Os negociantes de Sidônia, passando o mar, te encheram. A sementeira, que cresce pelas muitas águas do Nilo, a messe e produção deste rio eram frutos dela. E assim veio a fazer uma escala de franca das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque isto diz o mar, a fortaleza do mar está dizendo: não estive de parto, nem pari, nem criei mancebos, nem eduquei donzelas até a idade adulta. Quando se ouvir essa notícia no Egito, doer-se-ão os homens logo que ouvirem a publicar de Tiro. Atravessai os mares, uivai os que habitais na ilha. Porventura não é esta aquela vossa cidade, que desde os primeiros dias se gloriava da sua antiguidade? Levá-lo-ão os seus pés para longe e andarem peregrinando. Quem formou este desígnio sob Tiro, no outro tempo coroada, cujos comerciantes eram príncipes, seus negociantes implícitos da terra? O Senhor dos Exércitos formou esses desígnios para derrubar a soberba de toda a glória, para reduzir a ignomínia de todos os implícitos da terra. Sai da tua terra como um rio, filha do mar. Já daqui por diante não tem cinto. O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar. Ele abalou os reinos, e o Senhor deu as suas ordens contra Canaã para esmigalhar os seus valentes, e disse: não continuarás a te gloriar daqui por diante, sofrendo violência, virgem filha de Sidônia. Levantando-te, passa por mar de Cetim, aí também não te darás descanso. Profecia contra Sobna. Estas coisas diz o Senhor Deus dos Exércitos: vai, entra a falar com aquele que habita no tabernáculo, com Sobna, prefeito do templo, e dir-lhe-ás: que fazes tu aqui? Ou que figura és tu aqui? Porque te lavrastes aqui um sepulcro? Lavraste com diligência um lugar elevado, um monumento, um domicílio para ti em pedra. Eis que te fará o Senhor transportar como se transporta um galo, e como ao vestido assim te levará suspenso. Ele te coroará com uma coroa da tribulação, atirará contigo como pela um campo largo e espaçoso, e ali morrerás, e a isso reduzirá o cargo da tua glória. Desonra da casa do teu Senhor, e eu te deitarei fora do teu posto e te deporei o teu ministério. E acontecerá isso naquele dia. Chamarei ao meu servo Eliacim, filho de Elcias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e confortá-lo-ei com o teu cinto, e porei a sua mão sobre o teu poder. E será como um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e ele abrirá, e não haverá quem feche, e fechará, e não haverá quem abra. E fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de glória para a casa de seu pai. E o deixarão pendentes de toda a glória da casa de seu pai, diversas castas de vasos, todo vaso pequenino, desde os de beber até o instrumento músico. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, será tirada a estaca que tinha sido fincada num lugar firme. Será quebrada e cairá e perecerá o que estava pendurado nela, porque o Senhor falou. A Fenícia. Capítulo 23. Opróbrio de Tiro, uivai naus do mar,
porque devasta foi a casa de onde tinham costume por vir. Da terra de Cetim lhes foi isto revelado. Calai-vos o que habitais na ilha. Os negociantes de Sidônia, passando o mar, te encheram. A sementeira que cresce por muitas águas do Nilo, as messes da produção deste rio, eram frutos dela. E assim veio a fazer uma escala franca das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque isso diz o mar. A fortaleza do mar está dizendo: não estive de parto, nem pari, nem criei mancebos, nem eduquei donzelas até a idade adulta. Quando se ouvir essa notícia no Egito, doer-se-ão os homens logo que ouvirem publicar de Tiro. Atravessai os mares, uivai os que habitai na ilha. Porventura não é esta aquela vossa cidade, que desde os primeiros dias se gloriava da sua antiguidade? Levá-la-ão os pés para longe andarem peregrinando. Quem formou este desígnio sobre Tiro, noutro tempo coroada, cujos comerciantes eram príncipes, seus negociantes e implícitos da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para derrubar a soberba de toda a glória e para reduzir a ignomínia de todos os implícitos da terra. Inclitos da terra. Quem formou esse desígnio sobre Tiro noutro tempo coroada, cujos comerciantes eram príncipes, seus negociantes implícitos da terra? Inclitos da terra, o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para derrubar a soberba de toda a glória e para reduzir ignomias dos inclitos da terra. Sai da tua terra como um rio, filho do mar, já daqui em diante não tem cinto. O Senhor estendeu sua mão sobre o mar e ele abalou os reinos. O Senhor deu as suas ordens contra Canaã para esmigalhar os seus valentes e disse: não continuarás a te gloriar daqui por diante, sofrendo violência, virgem filha de Sidônia. Levantando-te, passa-te por Marcetim, aí também não terás descanso. Eis aí está que não houve povo, tal como a terra dos caldeus. Assur afundou, levaram para o cativeiro seus robustos e derrubaram suas casas, deixaram-na posta em ruína. Uivai, naus do mar, porque devastada foi vossa fortaleza. E acontecerá isso naquele dia. Ficarás em esquecimento, a Tiro, 70 anos com os dias de um rei, mas depois dos tais 70 anos será Tiro como o cântico de uma meretriz. Toma a cítara, corre em torno da cidade, meretriz entregue ao esquecimento. Canta bem, repete a área para que haja memória de ti. E acontecerá isso depois dos 70 anos. Visitará o Senhor a Tiro, reduzi-la às suas ganâncias, e comerciará de novo todos os teus reinos da terra sobre a face da terra. E serão as suas negociações e as suas ganâncias consagradas ao Senhor. Não serão guardadas nem entesouradas, porque a sua negociação será para aqueles que habitarem diante do Senhor, para que comam até saciarem e se vistam até a velhice. Profecias apocalípticas. Catástrofe, capítulo 24. Eis aí dissipará o Senhor a terra, e porá nua, e afligirá sua face, e espalhará os seus habitadores. E assim como for o povo, assim será o sacerdote, e como o criado, assim o seu amo, como a serva, assim a sua senhora, como o que compra, assim aquele que vende, como o que dá juro, assim o que toma emprestado, como o que toma pedirá dívida com o que deve. A terra, com total estrago, será desolada pela rapina saqueada, porquanto o Senhor preferiu essa palavra. Chorou e descaiu, e a terra ficou desfalecida. Descaiu o orbe, ficou o despelos dos seus habitadores, porque transgrediram as leis, mudaram o direito e romperam a aliança sempiterna. Por essa causa, a maldição devorará a terra, e pecarão os habitadores dela. E por isso, enfatuar-se-ão os seus cultores, e serão deixados poucos homens. Chorou a vindima, enfraqueceu a vide, gemeram todos os que alegravam de coração. Cessou o regozijo dos tambores, acabou a algazarra dos que estavam em alegria, calou-se a doçura da cítara. Não beberão vinho cantando árias, a bebida será amarga para os que beberem. A cidade da vaidade está demolida, fechadas se acham todas as suas asas, não entrando nelas pessoa alguma. Nas ruas haverá clamor sobre o vinho, toda a alegria ficou abandonada, desterrou-se o prazer da terra. Ficou dentro na cidade uma solidão, e a calamidade oprimirá as suas portas. Poucos se salvarão.
Porque essas coisas verificar-se-ão no meio da terra, no meio dos povos, como se algumas poucas azeitonas que ficaram se sacudirem da oliveira e algum par de cachos do rabisco depois que acabada a vindima. Estes levantarão a sua voz, cantarão louvores, darão rinchos desde o mar quando o Senhor for glorificado. Por essa causa, com verdadeiras máximas da doutrina, glorificai ao Senhor. Nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Culpas e castigos. Desde as extremidades da terra nós vos ouvimos os louvores à glória do justo. E eu disse, o meu segredo para mim, ai de mim. Os prevaricadores têm prevaricado e com prevaricação de transgressores prevaricaram. Para ti, que és habitador da terra, está aparelhado o susto e a cova e o laço. E acontecerá, o que fugir da voz do susto cairá na cova, e o que se desembaraçou da cova ficará preso no laço, porque as cataratas lá das alturas foram abertas e serão abalados os fundamentos da terra. Com a ruptura de suas partes, será a terra feita em pedaços, com o choque delas, será a terra esmigalhada. Com o seu abalo, será a mesma terra desconjuntada. Pelo balanço, será agitada a terra como um embriagado, e será tirada como a tenda de uma noite, e carregará sobre ela a sua iniquidade, e cairá e não tomará a levantar-se. E acontecerá que naquele dia virá o Senhor com a sua visita sobre a milícia do céu lá do alto e sobre os reis da terra que estão sobre a terra. Serão atados todos juntos num feixe para serem lançados no lago e ficarão ali encerrados no cárcere. Depois de muitos dias serão visitados, e a luz se envergonhará e se confundirá, o sol quando reinar o Senhor dos exércitos, e o monte Sião em Jerusalém for glorificado na presença dos seus anciãos. Cântico de Vitória, capítulo 25. Senhor, Tu és meu Deus, e eu te exaltarei e apregoarei o teu nome, porque Tu fizestes maravilha, decalastes por fiéis os teus antigos desígnios. Amém. Porque Tu reduziste a cidade a um túmulo, a cidade forte, a ruína, a casa dos estranhos, para não ser cidade, para nunca, jamais se reedificar. Por isso, te louvará um povo forte, as cidades das nações robustas te temerá, porque te fizestes fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, esperança contra o torvelinho, sombra contra o calor, porque o espírito dos robustos é como um torvelinho que impede uma parede. Tu, como calor na sede, humilharás a insolência tumultuosa dos estranhos, e como um calor que abrasa por entre as nuvens, farás com que se vá murchando a descendência dos fortes. Banquete e felicidade dos justos. E o Senhor dos Exércitos fará neste monte para todos os povos um banquete de manjares substanciais e um banquete de vinho de substanciais tutanos, de um vinho sem fezes. E neste monte quebrará a prisão do laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre as nações. Ele precipitará a morte para sempre. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de cima de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou, e dirá naquele dia: Eis aqui temos que este é nosso Deus, por ele esperamos e ele nos salvará. Este que é o Senhor que nós esperamos longo tempo, nós exultaremos e alegrar-nos-emos com a salvação que ele nos der. Triunfo final. Porque neste monte repousará a mão do Senhor, e Moabe será trilhado debaixo dele, assim como se trilham as palhas debaixo de um carro, e estenderá suas mãos por baixo dele, assim como estende o nadador para nadar, e abaterá sua glória como a esmigalhadura das mãos dele, e as fortificações das suas altas muralhas cairão, se abaterão e virão à terra, até se reduzirem a pó. Capítulo 26. Naquele dia, perdão. Garrafa super importada. Naquele dia se cantará este cântico em terra de Judá. Sião da nossa fortaleza, o Salvador será posto nela por mural e antimural. Abrirá as portas entre uma gente justa que observa a verdade. Foi-se o antigo erro, tu conservarás a paz que em ti havemos esperado. Vós esperaste no Senhor por séculos eternos, no Senhor Deus forte para sempre. Porque se encurvará os que habitam no alto e humilhará a cidade altiva. Humilhá-la-á até a terra, fá-la-á descer até se tornar em pó, pisá-la-á os pés do pobre e os passos dos necessitados. Os juízos de Deus. A vereda do justo é direita, direito é o atalho do justo por ele se andar. E nós te esperaremos, Senhor, na vereda dos teus juízos.
O teu nome e a tua memória não serão a saudade da nossa alma. A minha alma te desejou de noite, até com meu espírito nas minhas entranhas. E despertei desde o ponto do dia para te buscar. Quando te exercitares na terra dos teus juízos, aprenderão a justiça os habitadores da orbe. Compadeçamo-nos do ímpio, e ele não aprenderá a justiça. Na terra dos santos obrou iniquidades, e não verá a glória do Senhor. Senhor, exalte a tua mão, e eles não vejam e sejam confundidos que têm inveja do teu povo e devora o fogo dos teus inimigos. Senhor, tu não has de dar paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Senhor Deus nossos, um amo sem ti nos possuíram. Somente em ti nos recordemos do teu nome. Não vivam os mortos, não ressuscitem os gigantes. Por isso é que tu os visitaste e fizeste em pó e apagaste toda a sua memória. Tu favoreceste essa nação, Senhor, tu a favoreceste. Porventura foste tu glorificado? Tu a alongaste para as mais remotas partes da terra. Senhor, eles que buscaram na angústia saudável, lhes foi na tribulação do seu murmúrio a tua doutrina. Assim como que a orbe, quando estiver próxima ao parto, confrangendo-se, dá gritos nas suas dores. Do mesmo modo, nós tornamos nós, Senhor, diante da tua face. Nós concebemos, e como que tivemos com as dores de parto, e o que parimos foi vento. Não introduzimos na terra frutos de salvação. Por isso é que não caíram os habitadores da terra. Os teus mortos viverão, e os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitai no pó, porque o teu orvalho será um orvalho de luz, e tu reduzirás uma última ruína à terra dos gigantes. Tempo de espera. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas. Sobre ti deixa estar escondido um pouco por um momento, até que passe a indignação. Porque eis aí sairá o Senhor do seu lugar para visitar a iniquidade do habitador da terra contra ele. E a terra descobrirá o sangue do que está alagada, e não cobrirá mais, de então por diante, dos seus violentamente mortos. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor, armado contra sua espada dura e grande e forte, virá com a visita sobre Leviatã e essa serpente como uma alavanca, e sobre Leviatã, serpente cheia de roscas, matará a baleia que está no mar. Cântico da vinha. Naquele tempo, a vinha que dá vinho puro lhe cantará louvores. Eu, o Senhor, a conservo de repente e darei de beber, para que talvez não execute algum dano contra ela. Eu guardo de noite e de dia, eu não tenho indignação. Quem me fará silva e espinho? Na peleja marcharei contra ela, e incendiá-la-ei igualmente. Ou deterá ela diante a minha fortaleza, fará paz comigo, ou fará comigo? O destino de Israel. Apesar dos que investem com o ímpeto a Jacó, florescerá e lançará germens a Israel, e encherá o fruto a face do orbe. Porventura feriu o Deus a ele a proporção da chaga que o fere? Ou assim como matou os seus violentamente mortos, assim foi ele morto? Quando ela foi rejeitada, tu a julgarás, contrapondo uma medida a outra medida. Meditou no seu espírito de rigor para o dia da calma. Por isso, a iniquidade será desse modo perdoada à casa de Jacó, e todo esse fruto se reduza que seja tirado seu pecado. Quando puser todas as pedras do altar como pedras de cal esmigalhadas, não ficarão em pé os bosques e os templos. Fim da capital antiga e reunificação nacional. Porque a cidade forte será assolada e Formosa será a Formosa será despovoada e será deixada como um deserto. Ali será repacentado o novilho e se recostará, consumirá as pontas da sua verdura. As suas searas ficarão feitas em moinha pela secura. E virão as mulheres e ensiná-lo-ão. Porque não é o povo ajuizado, por cuja causa não se compadecerá do que ele fez, e não lhe perdoará o que formou. E acontecerá naquele dia que ferirá o Senhor desde o alvéolo até o... E acontecerá que naquele dia ferirá o Senhor desde o alvéolo do rio até a torrente do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis congregados a um e um. Também acontecerá que naquele dia soará uma grande trombeta. Os que tinham ficado perdidos virão da terra dos assírios, e os que se achavam desterrados da terra do Egito, e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Profecias acerca de Judá e Israel. O fim de Samaria. Capítulo 28.
Ai da coroa de soberba dos embriagados de Efraim, da flor caduca, glória da sua exultação, dos que estavam no cume do vale fertilíssimo, errantes por causa do vinho. Eis aqui o Senhor valente e forte, como o ímpeto de uma chuva de pedra, torvelinho que tudo quebra, com o ímpeto de muitas águas que inundam e se despraiam sobre uma espaçosa campina. Aos pés será pisada a coroa da soberba dos embriagados de Efraim, e a flor caduca da glória, a sua execução, que será sobre o cume do vale Muimpingue, será como fruto temporão, que chega a amadurecer antes do outono, o qual, se algum pondo nele os olhos o vir, logo assim o tomar na mão devorará. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e a grinalda de exultação para o resto do seu povo, e o espírito de justiça para o que será assentado para o bem julgar, e a fortaleza para os que voltarem da batalha para a porta. O profeta encontra oposição em Israel. Mas também, estes por causa do vinho, não entenderam, e por causa da embriaguez andaram sem se poder ter. O sacerdote e profeta não entenderam por causa da embriaguez, foram absorvidos pelo vinho, andaram cambaleando na embriaguez e não conheceram o vidente, ignoraram a justiça, porque todas as mesas se encheram de vômito e de asquerosidades, tanto assim que não havia já julgar os que estivesse limpo. A quem ensinará a ciência? E a quem fará entender o que se ouviu? Aos que já lhes tirou o leite, aos que já foram desmamados? Porque manda, torna a mandar, manda, torna a mandar, espera, torna a esperar, espera e torna a esperar, um pouco aí e um pouco aí, porquanto em outra linguagem de lábio e em língua estranha, ele falará a este povo, ao qual disse, esse é o meu descanso, confortai ao cansado, este é o meu refrigério, e eles não quiseram ouvir, e ser-lhes-á repetida essa palavra do Senhor, manda, torna a mandar, manda, torna a mandar, espera, torna a esperar, espera, torna a esperar, um pouco aí, para que vão e caiam para trás e fiquem esmigalhados e metidos no laço e presos. Refúgio enganador e verdadeiro sustentáculo. Por essa causa, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que exerceis a vossa dominação sobre o meu povo, que está em Jerusalém, porque vós dissestes, nós fizemos um concerto com a morte, fizemos um pacto com o inferno. Quando passar o flagelo da inundação, não virá sobre nós, porque temos posto mentira por base da vossa esperança. E pela mentira fomos protegidos. Por isso, essas coisas diz o Senhor Deus. Eis aqui estou eu que vou a lançar nos fundamentos de Sião uma pedra provada, angular, preciosa, fundada no fundamento. Aquele que crer não se apresse, e farei juízo com peso, e justiça com medida. E a saraiva derrubará a esperança da mentira, e as enchentes das águas deixarão alagada a proteção. Será apagado o vosso concerto com a morte, e o vosso pacto com o inferno não subsistirá. Quando passar o flagelo de inundação, eles vos terá por emprego de sua pisadura. Ao ponto que ele for passando, vos arrebentará, porque de manhã cedo passará sem acabar de dia e nem de noite, e só unicamente a vexação vos fará entender o que ouviu. Porque estreita é a cama, de sorte que um dos dois há de cair, e um cobertor curto não pode cobrir a um e a outro, porque o Senhor se levantará, como no monte das divisões. Ele se mostrará irado, como no vale que está em Gabaon, para fazer a tua obra, uma obra alheia dele, para fabricar a sua obra, uma obra dele que lhe é estranha. Cessai, pois, já de fazer zombaria, para que não suceda que se apertem mais as vossas cadeias, porque eu ouvi o Senhor Deus dos Exércitos que a consumação e abreviação de tudo isso muito cedo viria sobre toda a terra. O divino agricultor. Percebei, aplicando os ouvidos e escutai minha voz. Atendei e ouvi as minhas expressões. Acaso o lavrador lavrará sempre a fim de semear Acaso o lavrador lavrará sempre a fim de semear? Estará ele incessantemente estorroando e sachando a sua terra? Porventura, depois de igualar a superfície dela, não semeará a nigela, espalhará o cominho e lançará o trigo a eito e a cevada e o milho e a alfarroba nos seus assinados lugares? E instruí-lo-á para fazer isso com juízo. O seu Deus o ensinará. Porque não será debulhada a nigela com trigo armado de dentes de ferros, e nem rodará a roda de carro por cima dos cominhos, mas será como uma vara sacudida, a nigela e os cominhos como com um pau.
e o trigo será esmiuçado, mas na verdade não debulhará sempre o que o debulha, nem apertará debaixo de si roda do carro, nem com as suas unhas o esmiuçará. E disto saiu o Senhor Deus dos exércitos para fazer admirável o seu conselho e engrandecer a sua justiça. Capítulo 29. O destino de Jerusalém. Ai, Ariel, Ariel, cidade que Davi expurgou, ajuntou-se um ano a outro ano, correram solenidades, e cercarei as trincheiras a Ariel, e ela estará triste e desconsolada, e será para mim como Ariel, e disporei bloqueio ao redor de ti, fazendo como um círculo fechado, e levantarei contra ti montanhas de terra, porei baluartes para te assediar. Tu serás humilhada, falarás desde a terra e desde o chão será ouvida a tua fala. Será como o pitão da tua voz saindo desde a terra, e desde o chão resmoninhará a tua fala. Será como pó miúdo a multidão dos que te acossam, e como a palha volante a multidão daqueles que prevaleceram contra ti. E isso acontecerá de repente num instante. Pelo Senhor será visitada com trovão e abalo de terra, com grande zoada de torvelinho e de tempestade e de chama de fogo devorante. Será como o sonho de uma visão noturna a multidão de todas as nações que pelejaram contra Ariel, e todos os que lhe puseram em campo, e a sitiaram e prevaleceram contra ela. E bem como somba o faminto que come, e quando desperta se acha vazia sua alma, e assim como sonha o sequioso que bebe, depois que acordar fatigado, se sente ainda com sede, e a sua alma está vazia, assim será a multidão de todas as nações que pelejaram contra o Monte Sião. Cegueira e formalismo religioso. Pasmai e admirai-vos, flutuai e vacilai, embriagai-vos, mas não de vinho, cambaleai, mas não de embriagueis, porque o Senhor vos propinou um espírito do adormecimento. Ele fechará os vossos olhos, cobrirá os vossos profetas e príncipes que veem as visões. Será para vós a visão de todos eles como as palavras de um livro selado, que quando derem ao que sabe ler, lhe dirão: lê esse livro. E ele responderá: não posso, porque está selado. E dar-se-á o livro de que não sabe ler, e lhe dirá: lê. E ele responderá: não sei ler. E disse o Senhor: pois que este povo se chega para mim com a sua boca, e com seus lábios me glorifica, mas o coração está contudo longe de mim, e eles me deram culto, movidos às ordenanças e doutrinas dos homens. Por isso, eis aqui estou eu, que acrescentarei uma coisa para excitar a admiração a este povo com um grande e estupendo milagre, porque perecerá a sabedoria dos seus lábios, e ficará ensurdecido o entendimento dos seus prudentes. Desígnios humanos e providência divina. Ai dos que sois profundos de coração por ocultardes ao Senhor os vossos desígnios, daqueles cujas obras são feitas no meio das trevas e dizem: quem é que nos vê? Quem é que nos conhece? Perverso é este vosso pensamento. Venha a ser como o barro que tivesses intentos de se levantar contra o oleiro, e disse a obra ao seu artífice: tu não és que me fizeste. E o vaso disse ao oficial que o fez: tu disto não entendes nada. Acaso, dentro ainda em pouco tempo e em breve espaço, não se converterá o Líbano em Carmelo e o Carmelo não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre as trevas e a escuridade verão os olhos dos cegos. Alegrar-se-ão cada vez mais mansos no Senhor, e exultarão os homens pobres no Santo de Israel. Porque desfaleceu o que prevalecia, acabou o escarnecedor, e foram cortados todos os que vigiavam para fazer mal. Aqueles que faziam pecar os homens pelas suas palavras, e que armavam sancadilhas aos que repreendiam na porta, e os que sem causa apartaram do justo, porque essa causa do Senhor resgatou a Abraão, disto a casa de Jacó. Agora não será confundido, mas quando vir a seus filhos, obra das minhas mãos, santificando no meio dele o meu nome, também eles santificarão ao santo de Jacó e apregoarão Deus de Israel. E os que estavam em erro de espírito chegarão a ter claro entendimento, e os murmuradores aprenderão a lei.